Ele diz para nós não andarmos ansiosos pela nossa vida, né, pelo corpo, pelo que comemos. E aí Jesus também fala das aves, né, muito lindo. Jesus observar as aves dos céus, elas vão no celeiro, não colhem, nós vamos em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Aí Jesus diz: não valei de vós muito mais do que as aves. Aí, querido, Jesus também lembra dos lírios do campo. Ele diz: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, contudo, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a nós outros homens de pensamento. Ele continua dizendo: não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos, porque os gentios que procuram essas coisas, e o vosso Pai Celeste sabe a necessidade de cada um. Aí vem o texto que eu li: mas buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, meus amados irmãos, eu tenho visto muitas pessoas acharem que priorizar o reino de Deus é você deixar de trabalhar e estar todo dia na igreja, o dia todo. Nós sabemos que isso não é verdade. Ou seja, nós podemos até trabalhar. Deus, ele escolhe alguns sim, tira do seu trabalho e traz para o ministério sustento. Paulo diz isso na 1 Coríntios 9, verso 13. Ele diz: aqueles que servem ao altar tiram o seu sustento. Aqueles que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho, mas não são para todos. Nós podemos trabalhar, não é verdade, e priorizarmos o reino de Deus. O desafio aqui que eu queria falar com os irmãos é: o tempo quando nós temos vago, o que é que nós priorizamos? Aqui que está o nosso destino. Quando estamos em casa, em qualquer outro lugar, o que é que nós priorizamos? Será que é o WhatsApp? Será que são as redes sociais? É as novelas? Sabe, irmãos, precisamos priorizar o reino de Deus. Eu me lembro de Daniel. Sabe, Daniel governava 120 províncias. E lá em Daniel 6, verso 10, ele orava 3 vezes ao dia. Ele dobrava o seu joelho e dava graça diante do Senhor. 3 vezes ao dia. Ele rendia o tempo. E é isso que Moisés, no Salmo 90, 12, ele nos ensina. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. O que é isso? É render o tempo da melhor maneira possível. Aproveitar o tempo para priorizarmos o reino de Deus. O apóstolo Paulo também diz em Efésios 5,16: render o tempo porque os dias são maus. Então aqui é o nosso desafio, para quando nós estivermos a hora da tarde, priorizarmos o Senhor, tirarmos o tempo para o nosso Deus. E queridos, meditando nestas coisas, Deus colocou no meu coração algumas atitudes que nós temos que ter para que possamos priorizar o reino de Deus. Sabe, a primeira atitude que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos priorizar o reino de Deus é: primeiro, viver em Cristo e para Cristo. O que é viver em Cristo e para Cristo? É viver como Jesus viveu e fazer aquilo que ele fez. É priorizá-lo. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 15, ele diz assim: porque um morreu por todos, para que aqueles que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como é que diz isso? Porque um morreu por todos. Quem morreu por todos? Foi Cristo. Para que aqueles que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo também diz em Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Sabe, amados, viver em Cristo nos faz renúncia. Não é fácil. Jesus disse isso em Mateus 16, 24: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Sabe, amados, a cruz ela representa o quê? O sofrimento, a humilhação e a morte, quando Jesus passou por ela. Na nossa vida, a cruz é a morte do velho eu. Sabe, irmãos, a cruz ela implica o que? Renunciarmos os nossos interesses pessoais para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Renunciarmos
nossas vontades, nossos interesses. Sabe, mas nós precisamos priorizar isso na nossa vida. E o apóstolo Paulo nos dá uma receita gloriosa para que a gente possa renunciar, obedecer isso para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Está lá em Romanos 12, verso 1 e 2, quando Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Aí, deixa eu ver aqui, Romanos 12, ele diz: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira receita aqui que Paulo está nos dizendo é nós renunciarmos a nós mesmos. A gente, sabe, negar o mundo. Negar o mundo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é isso? Santificação. É o que nós precisamos fazer, irmão. Santificação, uma definição mais simples, é separar do pecado e chegar mais perto de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6, versículo 16 ou 18. Ele diz: portanto, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e eles serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queridos, eu ainda vou mais longe. Antes mesmo de sermos chamados para o serviço cristão, antes mesmo de sermos chamados para fazer a sua obra, antes mesmo de trabalharmos para o seu reino, Deus nos chamou para sermos santos. Quando o apóstolo Paulo ele escreve as suas epístolas, aos Efésios capítulo 1, verso 4, ele diz: porque ele nos escolheu dele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Quando Paulo escreve aos Coríntios, logo na saudação da carta, no capítulo 1, versículo 2, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor, Senhor deles e nosso. Olha que coisa linda. Quando o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 5, logo no início também, ele diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus nos chamou para sermos santos. Estamos pregando muito pouco isso, queridos. E a gente sabe que, como diz lá em Hebreus 12, 14, seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus nos chamou para vivermos uma vida santa. E a segunda receita que Paulo diz aqui em Romanos 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo. O que é isso? É não nos conformarmos com o que eles estão empurrando para nós, né, pastor Renato? Para a nossa goela abaixo, de nós aceitarmos e tudo que está errado. A gente tem que combater o pecado. Efésios 5:11, Paulo diz: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. E quando assim nós fizermos, irmãos, quando nós pregarmos a verdade contra o pecado, nós não vamos ter tapinha nas costas, nós vamos ser perseguidos. Nós precisamos falar a verdade com respeito e com amor. Nós temos que falar a verdade para combater o pecado. Quando Deus usa a boca do profeta Jeremias, lá no capítulo 23, versículo 28, ele diz: o profeta que tem sonho conte apenas como sonho, mas aquele que está na minha palavra fala a minha palavra com verdade. Precisamos pregar a verdade. Só nós vamos ser perseguidos. Nós temos que estar preparados para isso. Nós não vamos receber aqui nas costas. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 3, verso 11, ele diz: que variadas perseguições que não suportado em Antioquia, Icônio e Listra, mas de todas me livrou o Senhor. Aí ele continua dizendo no versículo 12: ora, todos aqueles que querem viver milagrosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Só que tem uma palavra de Jesus para nós. Quando isso acontecer, lembra-se que Jesus disse em Mateus 5, 11 e 12. Ele diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriaram e vos perseguiram, e mentindo disserem todo mal contra vós,
e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A terceira receita que o apóstolo Paulo nos deixa para experimentarmos a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está a terceira receita: renovar nossa mente. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa mente é o maior campo de batalha que nós enfrentamos. É por isso que Paulo diz lá em Efésios, sendo o capacete da salvação, que protegia o quê? Lá do exército romano, a cabeça deles. A nossa vida espiritual, o capacete da salvação, é para proteger a nossa mente dos dardos inflamados do maligno. Você já se viu pensando em coisas que você não quer? São batalhas. Ele está lançando dardo inflamado, nós precisamos proteger a nossa mente. Sabe, queridos, Colossenses 3:2, Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Paulo também diz em 2 Coríntios 10:5 para levarmos os pensamentos cativos em obediência de Cristo. Precisamos pensar coisas boas, ocupar nossa mente com coisas boas. É assim que a nossa mente é renovada. Filipenses 4:8, Paulo diz: portanto, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se alguma louvor seja isso que ocupe o vosso pensamento, para que nós possamos experimentar, irmãos, qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém, querido? O apóstolo Paulo também diz em Gálatas, capítulo 6, 19, ele diz assim: eu estou, Gálatas 12, 19, estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu trago na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, Cristo, Paulo vivia em Cristo. Sabe, Jesus vivia em Paulo. Que exemplo! Paulo foi o maior exemplo. Como ele diz lá em Filipenses 1, no versículo 21 e 23, ele diz assim: portanto, para mim viver é Cristo, e o morrer é ganho. Por que Paulo está dizendo isso? O morrer é lucro. Aí no versículo 23 ele vai explicar o que ele está dizendo. Ele diz: de um lado e de outro eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa dos eleitos, é necessário ainda eu permanecer na carne. Que coisa gloriosa! Quando Paulo diz lá em Romanos 14, verso 7 e 8, ele diz assim: porque nenhum de nós vive para si ou morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Estou falando aqui em viver para Cristo e viver em Cristo. É o que nós precisamos fazer, meu amado. Sabe, aquele que vive em Cristo, ele se parece com ele. O apóstolo Paulo tinha muita autoridade. E lá em 1 Coríntios 11:1 ele disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele poderia dizer ser imitador de Jesus, como eu também sou, não. Ele trouxe responsabilidade para ele. Nós vivemos uma geração que estamos precisando de gente que dê exemplo. O Evangelho diz sermos exemplos, sabe, no meio de uma geração corrompida. E o apóstolo Paulo diz isso em Filipenses 2:15, diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio da geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, ser exemplo. A pastora, uma luz, ela falando aqui que nós somos observados, como ela estava aqui ministrando, e somos mesmo, precisamos brilhar a luz de Cristo. Jesus disse isso em Mateus 5, verso 15 e 16: não se pode acender uma candeia e colocar embaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine todos que estão na mesma casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Sermos exemplo. 1 Pedro 2:12, Pedro diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que eles falam de vós como de malfeitores, observando em vossa boa obra, glorifique ao Pai no dia da visitação. Ou seja, por causa do teu testemunho, da tua vida cristã, eles vão dar glória a Deus. Sabe, irmãos, é o nosso testemunho, a nossa ação, o nosso vocabulário. Como tem sido o nosso vocabulário? Colossenses 3:6
17, Paulo diz algo interessante. Ele diz: ó, tudo quanto fizer, seja em ação ou seja em palavra, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Palavras, não é as nossas palavras. Efésios 4, 29, Paulo diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torta, mas que seja unicamente para a boa edificação, para transmitir graça a Deus que ouve. Nossos lábios são purificados. Colossenses 4, 6, Paulo diz: seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para saber responder a cada um. Exemplo, meus irmãos. Viver em Cristo é sermos parecidos com Ele. João, 1 João 2, ele diz: aquele que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então aqui está o primeiro ensinamento para que nós possamos priorizar o reino de Deus: é viver para Jesus, é viver em Cristo, é servi-lo, priorizá-lo em tudo na nossa vida. Amém, Deus? Segunda atitude para que nós possamos priorizar o reino de Deus. Segunda atitude: precisamos ter prazer de estar na casa de Deus. Irmão, como nós vamos priorizar o reino se nós não temos aquela alegria de vir na casa de Deus nos dias de culto? Guarda isso que eu vou dizer, é muito importante. Se eu deixo de vir à casa de Deus nos dias de culto e vou para qualquer outro lugar, eu estou priorizando o lugar. Se eu deixo de vir na casa de Deus no domingo para ir ver o Vasco, eu estou priorizando o time de futebol e não a casa de Deus. Se eu deixo de vir na escola dominical para ir para a praia, eu estou priorizando a praia. Não estou dizendo isso que você não deve fazer isso, mas no dia de culto a prioridade é dele, porque aqui é o melhor lugar para se estar. Melhor lugar. Pastor Renato falou aqui no início, o Salmo 84, 10. Mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em outra parte. Sabe, irmãos, e aí me faz lembrar Davi. Davi era um homem que amava a casa de Deus. Homem que amava a casa de Deus. O Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se eu não sentir alegria para ir à casa de Deus, tem alguma coisa errada comigo. Nós precisamos rever isso, porque precisamos ter alegria para estar no melhor lugar do universo. Davi também no Salmo 23, 6, ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. O Salmo 26, 8 também diz: porque amo o Senhor, a habitação da tua casa, o lugar aonde a tua glória existe. Olha como Davi amava a casa de Deus. Quando Davi ora, pastor Gilmar, em 1 Crônicas 29, ele diz: porque eu amo a casa do meu Deus, e o ouro e a prata que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado. Davi quis edificar o templo. O Senhor falou: você não vai edificar. Davi foi um homem que derramou muito sangue. Ele, seu descendente, seu filho Salomão, mas ele prepara tudo. Ele amava a casa de Deus. Ele prepara tudo do templo para Salomão e dá a sua oferta para que Salomão pudesse iniciar a obra, porque Davi amava a casa de Deus. O Salmo 27, verso 4 e 5, Davi diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Aqui tem dois princípios: contemplar a formosura do Senhor é a adoração. É o que nós fizemos aqui com os irmãos, e quando isso acontece, seja aqui na igreja, seja na nossa casa, seja onde for, quando nós adoramos o Senhor, em Salmo 22, 3, com tudo que é santo, e habita entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores. Sabe, irmãos, e a adoração, eu vou um pouco mais longe. A adoração traz no seu corpo não somente aquilo que cantamos, também a adoração, mas é muito mais do que isso. É a forma como nós vivemos, é a forma como nós nos procedemos, é a forma como damos o testemunho, é tudo aquilo que glorifica a Deus. Aquilo que não glorifica a Deus, a gente não faz, e não é adoração. É o que Paulo disse em 1 Coríntios 10, verso 31: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, até para comer e beber, é para a glória de Deus, e que nós possamos viver assim, para a glória de Deus. Sabe, ter prazer de habitar na casa do
estamos vivendo uma geração, eu tenho escutado isso, muitos que estão dizendo que não precisa estar na igreja, que não precisa congregar. Irmãos, onde está isso na Bíblia? Sabe, isso é muito sério. Hebreus 10:25 diz claramente: não deixemos de congregarmos como o costume de alguns. Antes passamos a demonstração, então vejo que o dia se aproxima. É aqui na casa de Deus que a gente aprende a palavra, aqui na casa de Deus que a gente aprende na escola dominical, com a direção do nosso pastor, uma palavra de instrução, uma palavra de direção, uma palavra de ensino. Nós somos o corpo de Cristo e aqui nós estamos ligados também, precisamos congregar. O que é o corpo de Cristo? É um conjunto de membros interdependentes. Ou seja, eu preciso do pastor Renato, o pastor Renato precisa de mim, eu preciso do pastor Gilmar, eu preciso dos irmãos e também precisa de mim. Em 1 Coríntios 12, interessante, pastor Renato, Paulo compara, ele fala sobre a unidade orgânica da igreja, ele compara o corpo humano com o corpo de Cristo. Primeiro, foi Deus que nos colocou no corpo, ou Senhor. 1 Coríntios 12, 18, mas Deus dispôs os membros, colocando no corpo como coisa. Isso é glorioso. Foi o Senhor, o cabeça do corpo, que nos colocou. Aí o apóstolo Paulo diz: não pode os olhos dizer a mão, olha que lindo, não precisamos de ti. E nem a cabeça dos pés, não precisam de vós. Pelo contrário, os membros que parecem ser mais fracos, esses são indispensáveis. Não tem ninguém inútil no reino de Deus. Você é membro individual do corpo de Cristo. Você é importante para o Senhor. Aí ele diz: e aqueles que parecem menos dignos, a esses damos muito maior honra. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros em favor dos outros com igual cuidado. De modo que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos com ele se regozijam, porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Amém, queridos? O nosso prazer sempre está na casa de Deus. Nosso prazer sempre está servindo na casa de Deus, envolvido com as coisas de Deus, fazendo a obra de Deus. Amém, queridos? Amém? Terceira atitude, vamos em frente. A terceira atitude que Deus colocou no meu coração para que possamos priorizar o reino de Deus é ter uma vida de oração. Queridos, como nós vamos priorizar o reino se nós não oramos? Se nós não temos tempo de oração? Sabe, oração é como respirar, se nós pararmos, a gente morre. Não é verdade? A gente morre. Precisamos ter uma vida de oração. Não estou falando aqui a oração quando vamos dormir. Isso é muito bom, nós estamos fazendo isso. A oração quando nós acordamos, a oração pelo alimento, isso tudo é muito bom. Mas eu estou falando do tempo, separar tempo de oração para o Senhor, no nosso lar, na igreja. E o maior exemplo de oração foi Jesus. Jesus sendo homem e sendo Deus. Jesus separava tempo de oração do Pai. Em Lucas 5,12 diz que Jesus procurava os lugares solitários e ali orava. Coisa linda. Em Lucas 6,12 diz: naqueles dias subiu para o monte a fim de orar e passou a noite, pastor Renato, orando a Deus. Quando amanheceu, ele escolheu os 12, chamou para si os 12 e colocou o nome de apóstolos. Jesus passou a noite inteira orando as coisas apóstolas. O princípio da nossa vida, nós temos orado quando vamos tomar decisões. Isso é muito sério. Ser colocado diante de Deus. Tiago 4,15 ele diz algo glorioso. Ele diz: em vez disso, ele dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. É colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Em Mateus capítulo 14, versículo 23 também diz: Jesus, despedindo as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus separava tempo de oração. Precisamos ter vida de oração para que nós possamos priorizar o reino de Deus. E aí também ele faz lembrar dos apóstolos da igreja primitiva. Eles viviam em oração. E a nossa vida cristã hoje, às vezes, nos dá vergonha comparar a igreja primitiva como eles levavam o Evangelho.
sermos assim. Você vê que em Atos 2 eles estavam reunidos, 120, esperando a promessa de Jesus. E a Bíblia diz: o Espírito Santo desceu e foram repartidas línguas como de fogo entre eles. O versículo 42 diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Eles oravam. Atos 4,31 diz: tendo eles orado, tremeu no lugar onde estavam, e foram todos cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus com intrepidez. Vamos ter uma vida de oração. Sabe, vamos renunciar. A oração é uma batalha. A oração não é. A carne pede para você não orar. Por aquela guerra do Espírito contra a carne, como Paulo faz lá em Gálatas. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, para que não façamos o que seja do nosso querer. Então vamos ter uma vida de oração. O próprio apóstolo Paulo, em Colossenses 4,12, diz: perseverar na oração, vigiando com a sua graça. Em Efésios 6,18, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que possamos ter uma vida de oração. Essa é a terceira atitude para que nós possamos priorizar o reino de Deus. Quarta atitude: para que possamos priorizar o reino, nós precisamos ser envolvidos com a obra do Senhor. Não tem como nós priorizarmos o reino se nós não formos participantes da obra. Deus não nos chamou para ficarmos entre quatro paredes. O Senhor nos chamou para fazermos a sua obra. Desde o tempo de Jesus, quando ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o que nós temos que fazer? Orar ao Pai, em nome de Jesus, para que mande trabalhadores para a sua seara. Se você observar nas igrejas, cada ministério tem o menor número de pessoas possível. Poderia ter muito mais, mas é aquilo que Jesus falou. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Jesus também disse em João 9, versículo 4: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite virá e não poderá trabalhar. Sabe o que eu aprendo aqui? O dia está referindo à vida e a noite à morte. Deus está dizendo: faz a obra enquanto é dia, enquanto você tem vida. Faz a obra enquanto você quer. A noite virá e você não poderá trabalhar. Em João 4,34, Jesus diz: a minha vontade, a minha comida é realizar a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Erguemos os olhos e vejam que os campos branquejam para sempre. Hora de nós levarmos a semente do Evangelho. E a maior obra que Jesus realizou de todos os tempos, a maior obra, está lá em João 3, verso 13 e 14. Quando João diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Essa foi a maior obra que Jesus fez para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados, para nos prepararmos para uma vida eterna, para a nossa salvação. Essa foi a maior obra. E Deus confiou essa obra a Jesus, e Jesus consumou. Ele foi até o fim. Em João 17,4, Jesus orou: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Consumando, ou seja, terminando, completando. E Jesus completou a sua obra para a glória do Pai. Que coisa gloriosa. Saiba também, queridos, que Jesus te confiou com a obra. Jesus me confiou com a obra. O Pai confiou a Jesus e ele completou. E Jesus confiou uma obra minha e você, para nós realizarmos a vida nessa terra. Está lá em João 14,12. Jesus disse: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, porque eu vou para junto de meu Pai. Ou seja, Jesus teve 3 anos, nós temos muito mais tempo para fazermos a obra de Deus, às vezes não fazemos. Então a hora é agora, vamos trabalhar por bem, vamos fazer a obra de Deus. Deus nos chamou para fazermos a sua obra. Amém, amado? Quinto e último, eu encerro a palavra.
obedecer a palavra de Deus, se submeter à palavra de Deus. Irmãos, a palavra só surte efeito na minha vida, na sua vida, quando nós praticarmos. Conhecermos é muito bom. Nós vamos conhecer, sim. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecemos um pouco hoje, amanhã mais, e vamos assim. Mas nós precisamos praticar. Senão, imagina. Tiago 1, 22 e 23, ele diz assim: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a voz de Deus. Aí diz 23, pastor Renato: aquele que é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o seu rosto natural no espelho, e se retira, não se lembra mais de como era a sua aparência. Mas aquele que atenta na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Será glória quando nós colocamos nessa palavra. Quem lembra de Josué, sucessor de Moisés? Josué estava trêmulo quando Deus falou com Josué no capítulo 1, verso 8. Ele disse: Josué, não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo como nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Só nesse versículo Deus deu 3 ordens a Josué. Primeiro, não cesse de falar do livro da lei, ou seja, pregue a palavra. Pregue a palavra mesmo. Aí me faz lembrar do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, exorta, repreende com toda a modernidade da doutrina. Aí na segunda ordem de Josué: antes medita nele de dia e de noite. Meditar não é ler, meditar é examinar, meditar é ler, meditar é pesquisar, é estudar a palavra. Medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo como nele está escrito. Aqui é a terceira ordem: praticar a palavra. Praticar. Tenha cuidado de fazer tudo como nele está escrito. Aí vem o resultado. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué entrou na terra de Canaã porque ele obedeceu essa instrução do Senhor, guardou a palavra, ele obedeceu a palavra de Deus. Vamos guardar a palavra de Deus, meus irmãos. Guarda a palavra de Deus no teu coração. A palavra de Deus é um antídoto contra o pecado, ela nos brinda contra o pecado. Salmo 119, no versículo 11: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando o inimigo vier com seu vírus, o antivírus está no nosso coração, que é a palavra de Deus. Ele vai bater, vai voltar, porque estamos praticando a palavra. Guarda a palavra, viva a palavra. Eu vou dizer aqui 4 benefícios para aqueles que guardam a palavra. Já pensei, 4 benefícios. Em João 14, 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei. O versículo 23 diz: aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 4 benefícios: o Pai o amará, Jesus o amará, ele vai se manifestar mais e vai vir sobre nós e fazer morada. Para quem está um Deus tão grande que Salomão, quando ora, disse que o céu não podiam comportar. E esse Deus tão grande habitar dentro de mim e dentro de você, quando nós guardarmos verdadeiramente a palavra de Deus. Sabe, querido, o Salmo 119 ele exalta a palavra, todos os versículos. Que coisa gloriosa. No versículo 9 ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar todo o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. O versículo 11 eu falei aqui agora: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. No versículo 50 diz: que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Olha que coisa gloriosa. O versículo de número 97 ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. No versículo 130 ele diz: puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a ama. No versículo 144 ele diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá
E no versículo 165 diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nenhum tropeço. Então, amado, viva a palavra, obedece a palavra, se submete à palavra. Deus vai abençoar você, Deus vai fortalecer você. É através da palavra, irmãos. Sabe que as pessoas são salvas quando você semeia a palavra. Deus dá o crescimento. E eu tive essa experiência, agora termino. Eu tive uma experiência uns anos atrás. Meu primo foi meu companheiro das drogas, lá fora, da bebedeira, da farra. Meu primo irmão, fizemos o segundo grau junto. E quando eu entreguei a minha vida a Jesus, ele começou a fugir de mim. Ele queria mais andar comigo. E ele, na época, tinha passado para o exército, desculpa, aeronáutica. Eu estava estudando em São Paulo. E aí ele veio para o Rio. Eu falei, vai ser agora. Ele dava a volta no quarteirão para não passar lá de casa, porque ele até falava lá, nós estamos agora vindo Bíblia, agora não está mais trocado com ele. E aí, Deus colocou no meu coração para escrever uma carta. Ele ia embora no outro dia para a Bahia, ele estava servindo já na Bahia, já tinha se formado. E aí eu peguei a Bíblia e escrevi a carta. Irmãos, de verdade, quando eu escrevi a carta, se eu tivesse então tendo essa carta, eu daria plano para a salvação. Porque eu expliquei o plano de Jesus só com um versículo. Eu não botava só referência, porque se você botar só referência, você não vai ler. Porque a gente sabe que a maioria não é a Bíblia. Eu escrevi esse versículo todo. Tudo que eu falava, eu escrevi esse versículo. Peguei a cartilha, antes de ir para o culto, eu congregava na Maranata lá de Caxias. E aí eu passei na casa dele. E quando ele viu, ele ficou todo sem graça. Eu vim te ver, falando assim: você é um primo, rapaz, eu te amo. Eu vim fazer essa carta para você. Ele naquele olhar, sem graça, derrotado. E aí nós começamos a reunião. Eu fui para o culto. Não demorou uma semana. O irmão dele já estava congregando comigo, que eu também tinha conectado a Jesus. O irmão dele mandou, né? Chegou em casa feliz da vida. Pô, esse ano não sabe o que aconteceu. O Alexandre deu uma carta no avião. Quando ele chegou lá, ele procurou a Assembleia de Deus e aceitou a Cristo. Ele estava com a sua carta no bolso, já até testemunhando. Ele está até hoje na presença de Deus. Até hoje. E ele falou para mim: meu primo, o versículo que Deus falou no meu coração, se eu não escrevo com a sua referência, então eu botava o versículo e escrevia a referência do versículo. Ele falou: foi aquilo de 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele falou assim: Deus tem algo, eu preciso amar esse Deus, ele tem algo para mim. E foi levou a ele na igreja, essa que eu poder da palavra. Então semeia a palavra, como o pastor Renato falou aqui do sopro dele. 1 Coríntios 3,6, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Nem quem planta e rega é alguma coisa, porque Deus é quem dá o crescimento. O que Paulo está querendo dizer isso? Nós só somos instrumentos. É Ele quem dá o crescimento. Sabe? Isaías 55, diz isso. Versículo 11: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que é recebido. Semeia a palavra, essa semente é poderosa. E Deus dá o crescimento. O Espírito Santo é quem convence o homem. Está lá em João 16,8: do pecado, da justiça e do juízo. Creia nessa palavra, meu irmão. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração para priorizarmos o reino de Deus. Primeira atitude: vivermos em Cristo e para Deus. A segunda atitude: temos uma vida de oração. A terceira atitude: temos prazer em estar na casa de Deus. A quarta atitude: fazemos a sua obra, desenvolvemos o seu reino. E a quinta atitude: temos uma vida na sua palavra, em obediência. Eu tenho certeza que o céu se abre em nosso favor. E Deus vai nos abençoar e levar ao tempo toda a nossa jornada, e para nós chegarmos ao lugar que Ele tem preparado, porque Ele é fiel. Amém?